Amigos e amigas, mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Para você que acessa o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Já estamos na segunda-feira, 18 de maio de 2020. Hoje tem santos, deixa eu ver os santos aqui do dia. São Félix de Cantalício, Santa Julita e Santa Cláudia. Olha aí, Santa Cláudia, São Félix de Cantalício e Santa Julita. Temos algumas datas importantes hoje, algumas comemorações. Dia das Raças Indígenas da América. E também, hoje, segunda-feira, 18 de maio de 2020, comemora-se o Dia Internacional dos Museus e Dia do Vidreiro. Alô, vidreiros, quem mexe com vidro, né? É o pessoal que trabalha com vidros. Senhores vidreiros, parabéns pela data. Vamos às notícias resumidas para você que acessa meus endereços na internet, né? Vamos lá, então. É importante passar as notícias de uma forma resumida. Eu não vou me alongar muito nas notícias, para que você não fique com enfado, tá bom? Vamos falar do Enem. É importante falar do Enem, porque o Enem já tem mais de 3 milhões de inscritos, né? Já superou. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, 2020, alcançou mais de 3 milhões de inscrições, segundo o balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Estudantes podem se inscrever por meio da página do Enem na internet. Olha o prazo para a inscrição, hein? Até o dia 22 de maio. Haverá uma versão digital, que está tendo a procura da maioria absoluta, e também a versão impressa. Então, uma versão digital e uma impressa com menos procura, mas também é um número considerável. O participante que optar por fazer o exame do Enem impresso não poderá se inscrever na edição digital e, após concluir o processo, não poderá alterar sua opção. As provas impressas serão aplicadas em 1º e 8 de novembro e as digitais estão previstas para os dias 22 e 29 de novembro, no fim do ano, né? Até lá, se Deus quiser, nós estaremos longe desta moléstia que hoje assola o mundo. É só a gente ter fé, esperança e amor, e lutar para que realmente as coisas aconteçam. Quando a gente fala em fé, fé mesmo, você tem que acreditar, rezar, né? Isso é importante. Bem, eu estive participando de missas sem povo, missas que não são presenciais, em Colatina, porque eu sou, além de repórter, eu sou também animador litúrgico, leitor e agente de pastoral. No sábado à noite eu fui leitor e também leitor da segunda leitura ou primeira? Segunda leitura, no sábado à noite. E também leitor das preces. O padre José Valdeci Romão foi o presidente da celebração do sábado às 19 horas, na missa sem povo. A missa foi realizada no auditório Bento XVI. O auditório Bento XVI fica no edifício São João Paulo II, onde estão funcionando as atividades religiosas da catedral, que está em obras em Colatina. A celebração foi transmitida pelas páginas da Catedral de Colatina na web. Você, quando quiser assistir a missa pela internet, é só ir lá no YouTube ou no Facebook e colocar Catedral de Colatina. Bem, o pároco, ele informou que a festa do Sagrado Coração de Jesus, o padroeiro do município de Colatina, já está sendo preparada. Ele informou que a festa já está sendo preparada e será 100% online. Ainda não será presencial. A festa acontece no mês de junho. A festa de Corpus Christi também está sendo organizada. E será em junho da mesma forma.
No dia 7 de junho, haverá uma live musical na abertura da Festa do Sagrado Coração, dia 7 de junho. Enquanto isso, a equipe do dízimo da Catedral atende aos domingos, das 8 às 10 horas, no edifício João Paulo II. Para quem quiser saber informações, retirar o seu envelope, devolver o dízimo, né, saudando o compromisso com Deus. Então é importante. Aos domingos, das 8 às 10. Nos sábados, das 17 às 19 horas. Tá bom? É só você comparecer à portaria do edifício João Paulo II e você vai ficar em dia com suas obrigações religiosas. Olha, gente, eu vou falar sobre o sepultamento da criança, das duas crianças, aliás, né? Não foi uma criança só, foram duas, que morreram no incêndio em São Mateus. O resultado da perícia do incêndio, que matou um menino e uma menina de 2 anos de idade, os gêmeos Gabriel e Ayla Sofia, em São Mateus, deve sair em 10 dias. Porque a perícia ela tem que fazer um trabalho muito apurado, então demora um pouco, 10 dias para sair o resultado. A tragédia foi na noite de quinta-feira, dia 14 de maio de 2020, quando a mãe das crianças havia deixado o fogão ligado e saiu de casa. Inicialmente, ela foi detida por abandono de incapazes, resultando em morte, mas acabou sendo liberada em seguida por uma juíza na audiência de custódia. Foram definidas medidas cautelares para a mulher cumprir. Olha, gente, é uma coisa muito triste. O enterro das crianças foi sem velório, porque nesse tempo de pandemia não pode haver aglomeração, então foi sem velório no cemitério público do bairro Aviação, no sábado. É uma situação muito difícil da gente até comentar. 2 anjinhos, 2 aninhos de idade, menino e uma menina, gêmeos, coitadinhos, meu Deus. Deus já recebeu essas almas, porque Deus adora as crianças e Deus diz para que todos nós sejamos iguais a crianças. É a ingenuidade delas. Quando Deus fala sermos iguais às crianças, de certo ponto, de certa forma, ele está falando da ingenuidade, da humildade das criancinhas, né? Essas bem pequenininhas, como essas de 2 anos de idade. Meu Deus, eu nem me lembro da minha idade de 2 anos, né? Uma idade que eu não consigo me lembrar. Então, é uma fase inicial da vida, tem tudo para frutificar e de repente... Mas, como eu já disse, Deus já recebeu essas almas. Todas as crianças são protegidas por Deus. As crianças inocentes, as crianças de pequena faixa etária. Olha, vamos falar de números do coronavírus no Brasil, porque eu não quero ficar falando só sobre isso, mas de alguma forma eu vou falar, né? São Paulo se mantém no epicentro da pandemia no país, concentrando o maior número de mortes. O estado é seguido pelo Rio de Janeiro, mas eu já vi uma outra pesquisa em que parece que o Ceará já estava na frente do Rio. Então, esses números, eles mudam de tempo para tempo. O importante é a gente saber que São Paulo ainda continua liderando disparado, né, na frente. Depois vem o Rio ou o Ceará, tem Pernambuco também, o Amazonas. E a cada dia há alteração de números. Então, eu não vou falar aqui, porque hoje é segunda-feira, eu fechei esse jornal na noite de domingo, então eu não quero aqui falar em números exatos, né? Vamos a outras informações, porque é importante a gente não ficar retido só no assunto. Deixa eu ver aqui uma notícia de futebol. Tinha uma notícia de futebol para falar para vocês, mas daqui a pouco eu falo. Deixa eu falar sobre a Itália, porque a Itália foi o primeiro país onde houve a tragédia maior. O número de mortos que abalou o mundo foi na Itália, país da Europa, país tradicional, né, que faz parte da história. Então, a Itália já está flexibilizando o comércio. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, disse que o país corre um risco calculado
ao reverter as medidas de bloqueio a partir desta semana, com média diária de mortes pelo novo coronavírus no menor nível desde 9 de março. Com a abertura das lojas a partir desta segunda-feira, 18 de maio de 2020, o primeiro-ministro disse que o movimento entre os países da União Europeia será permitido a partir de 3 de junho, sem um período de quarentena para quem entrar na Itália. Academias, piscinas e centros esportivos serão reabertos em 25 de maio, enquanto teatros e cinemas poderão reabrir a partir de 15 de junho. A informação é da Agência Brasil e também da Reuters. Bem, praia com distanciamento. Você já viu isso? Você ficar na praia com distanciamento? Já está acontecendo na Grécia. Praia aberta ao público com distanciamento. Os gregos se dirigiram à praia no sábado, dia 16 de maio de 2020, onde mais de 500 praias foram reabertas. O país tenta andar na tênue linha entre proteger as pessoas e revitalizar o setor de turismo, do qual muitos dependem para sobreviver. Para muitos, foi a primeira incursão em grandes espaços públicos desde que o país começou a aliviar o isolamento neste mês e coincidiu com a primeira onda de calor do ano. Quem foi atrás do sol precisou respeitar as regras de distanciamento social, que estipulavam até mesmo a distância entre os guarda-sóis. Não mais do que 40 pessoas foram permitidas a cada 1.000 metros quadrados, e guarda-sóis precisaram ficar a 4 metros de distância, com coberturas separadas por mais de 1 metro, segundo o manual emitido pelo governo. Então, olha aí, na Grécia, as praias, eles dependem, né, do turismo, tem que associar uma coisa com a outra, saúde com a economia, senão o pessoal morre. Morre de fome, morre de falta de possibilidade de adquirir aquilo que é essencial. Então, a Grécia autorizou a praia, mas olha aí, com regras. É igual o presidente Jair Bolsonaro sempre fala, né? Autorizar o funcionamento de comércios, de indústrias, de algumas atividades, mas determinando regras de prevenção ao novo coronavírus, porque ele vai continuar. As autoridades sanitárias falam que vai continuar. Eles falam em vários picos aí, pico, né? Uma nova onda. Então, se vai continuar, se estamos no pico, vai mesmo com isolamento, vai continuar. Então, a regra, como aconteceu aí na Grécia, regras, distanciamento na praia, 3 ou 4 metros de distância entre os guarda-sóis, entre as pessoas, e assim vão vivendo a vida. Inclusive, olha aí, o futebol também voltou na Alemanha. Então eu falei da Itália, Grécia, agora a Alemanha. Também país da Europa. Futebol voltou. Também, como eu já disse para vocês, com toda a segurança. O torneio alemão reiniciou com protocolo de segurança. E gol, inclusive, de brasileiro. Olha, a retomada do campeonato alemão contou com um golaço do brasileiro Matheus Cunha. A obra-prima nasceu na vitória do Hertha Berlim por 3-0 contra o Hoffenheim. Feliz demais por voltar a fazer o que eu amo. Por mais que tenha sido um jogo sem torcida, voltar a sentir o frio na barriga, o desejo de jogar, dormir pensando nas jogadas. Estava sentindo muita falta, disse o jogador de 20 anos, que também faz parte da seleção brasileira olímpica e concorreu na última temporada ao prêmio Puskás da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, ao gol mais bonito do ano. Mais 5 jogos marcaram o reinício da Bundesliga. É o nome do torneio germânico. Eu não sei se a pronúncia é essa aqui. Bundesliga. Após 66 dias de paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus. Então, é importante, né? No clássico da rodada, o Borussia Dortmund goleou por 4-0 o
Schalke. Schalke, times, deixa eu ver, sim, o Schalke, Gelsenkirchen, times de cidades que ficam a apenas 30 quilômetros uma da outra. O destaque da partida ficou com o jovem norueguês Haaland, de apenas 19 anos, já cotado para uma das novas estrelas do esporte. Então, a letalidade da Covid-19 em terras alemãs é considerada baixa pela OMS, comparada a outras nações europeias, como a Itália e Espanha. O país registra cerca de 8 mil mortos e 176 mil infectados pela doença, sendo que o primeiro caso surgiu em janeiro na Baviera. Então, olha aí a informação para você que acessa o web jornal do Paulo Maciel. Essa informação me foi passada pela Agência Brasil, ok? Agência Brasil, que a gente tem que elogiar muito pelo seu conteúdo, as suas informações de interesse do país. Parabéns aos jornalistas, aos responsáveis pela Agência Brasil, um site equilibrado que fornece notícias livres para nós que somos repórteres e temos nossas páginas, nossos blogs. Então é importante fazer esse elogio, né? Principalmente porque ontem foi o dia da comunicação, das telecomunicações, né? Ontem foi o dia chamado Dia Mundial das Telecomunicações, dia da internet. Vamos falar da Mega Sena agora? Olha aí, um ganhador apenas na Mega Sena, meu Deus, um só mesmo, ganhou. Será que é um só? Sim, um só. Apenas uma aposta feita em Curitiba, no Paraná, a capital paranaense, Curitiba, já estive lá. Cidade bonita, Curitiba. Apenas um, então, acertou as seis dezenas do concurso 2.262 da Mega Sena. Os números foram sorteados no sábado, 16 de maio de 2020. Confira aí. 7, 8, 14, 23, 30 e 46. Vou repetir. 7, 8, 14, 23, 30 e 46. O prêmio é de 101 milhões e 100 mil reais. Meu Deus, se uma pessoa só ganhar uma bolada dessa, gente, 101 milhões, meu Deus do céu. A Quina teve 198 acertadores, cada um leva mais de R$ 34.405. Quem fez a quadra vai ficar com R$ 757,34. Foram 12.850 na quadra, hein? Bastante apostadores. A aposta mínima é R$ 4,50. O próximo teste, deixa eu ver, vai ser quando, hein? O próximo sorteio vai ser na quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. Tá bom? Então, próximo sorteio, já quarta-feira. Quarta-feira, você que gosta de apostar, já fica sabendo aí. Vamos lá, manchetes do jornal A Tribuna de domingo. Eu tenho aqui o jornal de domingo porque eu fecho esse meu web jornal do Paulo Maciel na noite anterior. Então hoje é o jornal de segunda-feira, 18 de maio de 2020, mas eu fecho ele na noite anterior para que a partir das 0 hora já esteja no ar aí na internet, porque tem internautas notívagos que gostam de acessar na madrugada. Então já está liberado por volta aí de meia-noite. Vamos lá, manchetes de A Tribuna, jornal impresso, editado em Vitória, no Espírito Santo, e com circulação no estado praticamente todo. Já superamos outras grandes pandemias. Eu não sei quem disse, mas é uma frase. Já superamos outras grandes pandemias ou epidemias. Bem, eu acho que maior do que a gripe espanhola em 1918 não tem, né? Pelo menos nos tempos recentes. Foram mais de 50 milhões de mortos. Tem gente que fala em 100 milhões. A gripe espanhola, 1918. Na época da guerra também. Na época da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Comentam-se de 50 milhões a 100 milhões de mortos, gente. Bom, agora tem a coluna Fonte Grande. Cortes vão encurtar em até 70% os investimentos feitos pelo Estado do Espírito Santo. 70%?
Puxa vida, hein? Crise vai fazer empresas acelerarem o uso de robôs. Olha aí, outra situação difícil para os brasileiros com esse isolamento social e essa crise da pandemia mundial. Para evitar que a produção seja parada por novos imprevistos, industriais investem ainda mais em tecnologia. Profissionais terão de se reinventar de olho nessa realidade do mercado. Novos estudos mostram como fortalecer a mente e a memória. O advogado Luciano Brandão aposta em hábitos como ouvir música e fazer exercícios para garantir o bom funcionamento do cérebro. É uma foto de capa. Pais e filhos inovam para garantir renda da família. Tem que inovar para garantir a renda. Pessoal, grande parte em casa, o que vai acontecer, né? Até bagunça e cigarro levam ao fim do namoro. Evelyn diz o seguinte, uma mulher: desordem tira o encanto. É uma legenda de fotografia de capa. O Estado anuncia redução da carga horária e de salários de servidores terceirizados. Atropelos na hora de usar o inglês. Bilhetes de esperança junto com a entrega do pão. Kits garantem festas divertidas e criativas com a família em casa. Sexo e saúde. Queixas femininas relacionadas à sexualidade vão das dores à baixa libido. Ex-goleiro do Flu é punido com 3 anos de suspensão por uso de cocaína. É uma notícia do Gilmar Ferreira. Meu Deus, o ex-goleiro punido por uso de droga. Meu Deus do céu. Vamos lá, mais notícias ainda. Temos aqui a questão do cadastro para os passageiros utilizarem ônibus na Grande Vitória desde domingo, hein? Tem que fazer um cadastro e comprar o cartão. Então, olha só, o cadastro do cartão pré-pago pode ser feito pela internet. Porque eu já informei ontem, já informei nos dias anteriores também, que a partir desta semana, só com cartão para andar de ônibus na Grande Vitória, ônibus do Transcol. A modalidade do cartão GV pré-paga, lançada em virtude da necessidade de diminuir a circulação do dinheiro devido à pandemia da Covid-19, é comercializada sem a necessidade de realizar cadastro. Mas para cadastrar e vincular seu documento ao CPF, basta acessar o site. Olha aí, para cadastrar o seu nome e adquirir o cartão GV. www.cartãogv.com.br. Aí você realiza o procedimento. Em caso de perda ou roubo do cartão, quando ele é cadastrado, é possível realizar o bloqueio e o resgate dos créditos que estavam disponíveis para o novo cartão. Então, você acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e você vai ter a notícia completa, né? Você tem a notícia completa acessando o meu blog, tá ok? Porque no blog eu tenho mais espaço para colocar notícias, textos, porque você colocar muito texto no YouTube não fica bom. Então eu coloco no blog que há mais espaço. Bem, aqui eu tenho alguma informação sobre a homilia dominical. Você foi à missa ontem, né? Porque quem pertence à liturgia pode comparecer. Eu compareci a 2 missas, no sábado à noite e no domingo. Pois é, então a homilia sobre os textos da liturgia foi feita pelo padre Fábio com muita precisão. Então o padre Fábio disse que precisamos de continuar a disseminação da palavra de Deus no mundo e de testemunhá-la perante os outros. Temos que disseminar a palavra de Deus e não disseminar o vírus, né? Pois é, a palavra de Deus pode ser espalhada. Mas isso é fácil? O sacerdote disse que não. Humanamente falando, nós não conseguimos ficar nessa missão. E em muitos momentos pensamos em desistir, mas permanecemos firmes. Grande parte, né, permanece firme na sua fé.
Essa permanência no caminho da fé e da missão, conforme o padre Fábio Chagas da Silva, acontece porque o Espírito de Deus nos impulsiona. Ele até lembrou que a festividade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria Santíssima, já está se aproximando. É uma festividade que a Igreja Católica realiza. Conforme ensinou o presbítero celebrante, permanecer em Jesus é guardar a doutrina da palavra do Espírito Santo. Essa doutrina, enfatizou, o mundo não prega nem acata. A doutrina da cruz não é fácil, mas se nos abrirmos para Deus, Ele nos ampara para seguir o caminho. Então, é importante a gente ouvir uma homilia que nos esclareça sobre os textos bíblicos. Você que é católico, quando ouve uma boa homilia, você se sente bem. Poxa, foi bem explicada a palavra de Deus. Que bom, não é? Que seja assim. Deixa eu ver aqui, eu falei agora há pouco sobre economia no Espírito Santo, porque a arrecadação está caindo com o isolamento social. O governador do estado, Renato Casagrande, anunciou a adoção de novas medidas para a contenção de gastos e contingenciamento do orçamento devido à queda da arrecadação causada pela queda de preço do petróleo e também das despesas extras no combate ao novo coronavírus. O governador listou as ações que vão contribuir para uma economia de 2,749 bilhões este ano, hein? Entre as medidas de contingenciamento estão a renegociação dos contratos, a alteração temporária de contratos de prestação de serviço e a reavaliação de licitações. Olha aí. Pois é, você quer saber a notícia completa? Você vai ter que acessar o meu blog, hein? Tá bom? Blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Deixa eu falar um pouquinho sobre a coronavírus, sobre as medidas para evitar pegar esse vírus da moléstia. Para vencer o vírus, não espalhe doenças respiratórias. Compartilhe essa mensagem. Se viajou ao exterior e está com febre, tosse ou falta de ar, procure a unidade de saúde. E se não viajou, fique atento às dicas para evitar o contágio. Olha só, evitar o contágio. Lave as mãos sempre com água e sabão. Não toque nos olhos, nariz e boca com a mão suja. Só depois que você lavou, aí também não vamos impedir, né? Ao tossir ou espirrar, cubra a boca ou nariz com um lenço de papel ou use o antebraço aqui, olha. Tá bom? Envie para amigos e familiares para juntos vencermos o vírus. Então, são algumas informações. Tem mais. No meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, você encontra mais informações. Agora eu quero falar para você, até porque já estamos na época da colheita do café. Então, a agricultura, a Secretaria de Agricultura, tem uma cartilha. Então, por meio de uma ação, como é que eu posso informar a você? Que a cafeicultura é a principal atividade agrícola do nosso estado do Espírito Santo. Ela gera em torno de 400 mil empregos, diretos e indiretos. Olha só, hein? 400 mil empregos. E está presente em 2/3 das 90 mil propriedades agrícolas do estado. Com o início da colheita e pensando na segurança das famílias e trabalhadores rurais, a Secretaria Estadual de Agricultura elaborou uma cartilha com orientações de prevenção à Covid nas lavouras. Atenção, você aí que tem sua lavoura, olha aí, acesse www.ceag, CEAG quer dizer Secretaria de Agricultura, SEAG, ceag.es.gov.br. E o Espírito Santo também vai receber 36 milhões, não sei, talvez já até tenha recebido, 36 milhões de um processo aí entre Minas Gerais e o nosso estado, uma ação conjunta de procuradorias. Então vai receber, ou já recebeu, 36 milhões para adequação imediata da estrutura física de 4 unidades hospitalares estaduais e criação de leitos, além da aquisição imediata de 150 ventiladores
pulmonares eletrônicos microprocessados e aquisição imediata de 150 monitores multiparamétricos. Olha aí, um recurso que entra para o Estado através de ações da Procuradoria, Justiça, Advocacia Geral do Estado. Então, é importante essa informação, porque é um dinheiro que vem e esperamos que seja bem aplicado. Agora, vou falar para vocês sobre a web, a internet. 4.800.000 meninos e meninas e adolescentes, né, estão sem internet em casa no Brasil. Sabia disso? A gente nem imagina, mas é um universo muito grande. 4.800.000 brasileiros na faixa de 9 a 17 anos não têm acesso à internet em casa. Eles correspondem a 17% de todos os brasileiros nessa faixa etária. Os dados foram divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e fazem parte da pesquisa TIC Kids Online 2019, que será lançada na íntegra no mês de junho. Foi importante fazer esse lançamento, essa informação, passar essa informação, porque ontem foi o dia das telecomunicações. Então, um universo aí muito grande de pessoas ainda sem internet, né? Então, vamos lutar para que essas pessoas consigam ter a internet. É algo essencial hoje em dia, né? Inclusive, como eu já disse, o Dia das Comunicações no Brasil foi ontem. Tem até uma notícia aqui sobre Dia das Comunicações, Dia da Internet. Há um desafio para as pessoas terem essa internet na sua vida. É um desafio. Às vezes a internet falha. Na minha casa, de vez em quando, falha. Sai do ar, eu ligo, foi uma peça, foi um problema, estamos providenciando. Então, no domingo, então, foi celebrado o Dia Mundial da Sociedade da Informação, conhecido como Dia da Internet, há 5 anos, graças a uma deliberação da ONU, para recordar a importância do compartilhamento de ideias e informações como ferramenta em prol da democracia e cidadania. Agora eu vou falar sobre uma igreja que está realizando cultos normais assim, com a presença dos fiéis. É a Igreja Mundial do Poder de Deus de São Paulo. Ela é liderada pelo polêmico pastor Valdemiro Santiago, também chamado de apóstolo. Pois ela está realizando, domingo passado realizou, neste domingo também. Mesmo com o isolamento social em São Paulo, que é o estado com o maior número de contaminados, a cidade também, a capital, maior número de contaminados do país, pois mesmo com o isolamento social, a Igreja Mundial de São Paulo continua a realizar cultos presenciais, com ocupação máxima de 30% do templo, no bairro Brás, região forte do comércio de rua. Já estive lá no bairro Brás. Não na Igreja Mundial, mas estive no bairro Brás, do Brás. Eu fui numa viagem de turismo. Além disso, os responsáveis pela igreja providenciaram 2 lavatórios. Assim, mas primeiro as autoridades permitiram a realização de eventos religiosos com a porcentagem de 30% do espaço ocupado, né? Então, 30% de ocupação no espaço. Além disso, foram providenciados 2 lavatórios com água e sabão líquido, higienização das cadeiras e desinfecção do piso a cada reunião. Os frequentadores das reuniões tinham que usar máscaras e praticar o distanciamento social de 1,5 metro. Então, no domingo, foram promovidos cultos em quantidade maior para evitar aglomerações. Foram às 7 horas, 10 horas, 13 horas, 15 horas e 18 horas, 5 cultos. Em alguns deles, o líder da igreja, o apóstolo, chamado de apóstolo, pastor Valdemiro Santiago, e sua esposa, a bispa Francileia, participaram. Outros pastores também pregaram durante o dia, informando inclusive aos testemunhos, pessoas que iam dar o seu testemunho, que o microfone estava esterilizado e orientando sobre a distância recomendada pelas autoridades sanitárias. Na primeira reunião com o pastor Valdemiro, 2 mulheres até disseram que foram curadas da Covid-19 pela ação de Jesus Cristo em suas vidas.
Uma delas disse que teve febre, diarreia, tosse e enjoo, fazendo tomografia e chapa do pulmão. Ela, que é auxiliar de enfermagem e obreira da igreja, chamou os amigos para orar em sua casa e colocou o nome em outras orações também. Olha o que ela disse: se não fosse Deus, Jesus, eu não estaria aqui para contar meu milagre. As fiéis apresentavam documentação de seus casos de cura, como exames, atestados e receitas médicas. Olha aí, então, algo interessante. Por que eu coloco destaque aqui? Porque as outras igrejas não estão realizando cultos presenciais, pelo menos que eu saiba. Grande parte delas não realiza cultos presenciais, mas a Igreja Mundial de São Paulo está realizando, atendendo à lei, né, com ocupação de 30% do espaço do templo e com todas as medidas, máscaras, álcool em gel, lavatório, então com todas as medidas de segurança. Bem, vamos agora falar de algo que não é bom, né? Mas a gente tem que falar notícias boas e ruins, porque existem ambas. 3 óbitos já existem em Colatina. No sábado, a Secretaria de Saúde de Colatina informou sobre o 3º óbito no município desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março de 2020. A morte mais recente aconteceu às 13 horas e 30 minutos do sábado, dia 16 de maio de 2020. No sábado também eram 106 casos confirmados, a soma total dos casos testados positivos desde o início da pandemia da Covid-19. Então, nós temos que sempre informar que é desde o início, mas muitos desses estão curados. São 51 pacientes curados. Quer dizer, são infectados que venceram a doença. 8 infectados estão internados, 44 estão sendo tratados em casa, ou seja, no isolamento domiciliar não precisaram de hospital. Agora, deixa eu ver aqui, eu queria passar para vocês também que o Estado registrou 6.744 casos confirmados, segundo o site Covid. Como é o nome do site? coronavírus.es.gov.br. 6.744 casos confirmados até ontem, desde o início da pandemia. 2.000, olha que número importante também, 2.585 capixabas estão curados da enfermidade. E foram registrados 271 óbitos. A taxa de letalidade é de 4,11%. Bem, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, já previu 300 mortes neste mês. Foi ele que fez a previsão, porque ele está lá junto dos profissionais de saúde, junto aos hospitais, e está em 271 até o boletim de domingo, dia 17 de maio de 2020. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui alguma informação. Deixa eu falar para vocês os indicadores econômicos de fechamento dos negócios da semana passada, da sexta-feira. Vamos lá, então, cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, Arábica 6, R$ 533, Arábica 7, R$ 399, Conilon 7, R$ 340 a saca. O dólar fechou na sexta-feira em alta de 0,33%, cotado a R$ 5,83. A bolsa teve queda de 1,84%, o índice Ibovespa somando 77.556 pontos. Temos também o valor do salário mínimo, R$ 1.045. Cálculo por hora, R$ 4,75. Cálculo do salário mínimo por dia, R$ 34,83. Taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, 3% ao ano. Inflação de 12 meses, 2,4% ao ano. Dos últimos 12 meses, segundo um índice utilizado pelo Banco Central. Então, é importante a gente ter esse índice do Banco Central, porque é uma inflação oficial, ok?
Temos mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui se já encerramos. Acho que vamos chegando ao final, né, do nosso web jornal do Paulo Maciel. Deixa eu ver se está tudo certinho. Vamos chegando ao final. Hoje, segunda-feira, se você gosta de assistir a missa da Catedral Sagrado Coração de Jesus, é só colocar no seu Facebook Catedral de Colatina. Aí você no Facebook, você acessa a missa 7 da noite. Ou então você vai no YouTube, vai lá no campo de busca, coloca Catedral de Colatina, tá bom? Instagram também, né? Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta segunda-feira, dia 18 de maio de 2020, dia do vidreiro, dia internacional dos museus. Um dia que você vai comemorar aí com os vidreiros. E também é dia das raças indígenas da América. Tá bom? Agora sim, chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel. Um abraço a todos, uma boa semana, que a situação melhore. Nós estamos rezando, inclusive no terço, rezando para que a situação da pandemia melhore. O terço dos homens, que não é realizado mais presencialmente, você pode encontrar no YouTube. Catedral de Colatina, vai lá, toda segunda tem o terço dos homens. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. Acredite, El Shaddai. Acredite, creia, peça. Se for para o seu bem, Deus fará. Mas muitas vezes ele não faz, porque não é para o seu bem. Muitas vezes ele deixou de fazer coisas na minha vida que eu pedi, porque eu nem estaria mais aqui hoje. Depois que passa é que a gente reconhece. Deus não fez aquilo porque seria meu desastre. Tá bom? E Maranatá é uma expressão do dialeto de Jesus, o aramaico. Vinde, Senhor Jesus. Essa expressão foi dita pelo apóstolo São Paulo. Vinde, Senhor Jesus, é a segunda vinda de Cristo Jesus. Um dia ele vai voltar para nos julgar. Então, creia nele como mistério da Santíssima Trindade. Ele é o Deus uno e trino, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Creia, peça perdão diariamente dos seus pecados, arrependa-se, e quando ele voltar, no dia que ele voltar, se você estiver morto fisicamente, ele vai te ressuscitar. Se estiver vivo, ele vai te julgar da mesma forma. E se você pedir perdão, se arrepender, você irá para o paraíso eterno, um local que não tem como a gente definir aqui na Terra. É algo maravilhoso, wonderful. Boa segunda-feira para todos. Shalom. A paz.